Eu tenho aqui nessa caixa a nova Copa Mundial. Quem ficou de olho no site da Adidas durante a Black Friday provavelmente observou que tinham 2 pares de Copa Mundial disponíveis no site. Mas apesar de terem os mesmos preços e parecerem visualmente pelo menos idênticas, elas são diferentes. Esse aqui é o meu tradicional par feito de couro de canguru, modelo Made in Germany, e aqui nessa caixa eu tenho a nova versão, que é feita de couro de bezerro. O modelo vem na tradicional caixa preta da Adidas e, como vocês podem ver aqui na etiqueta, Copa Mundial. Só que esse modelo aqui tem o código JP6693. Também feita na Alemanha, como vocês podem ver aqui. Mas o meu par tradicional em couro de canguru tem o código 015110, também feito na Alemanha. E esse par foi produzido ou teve a sua produção encerrada em 2022, antes da Adidas anunciar que pararia de usar o couro de canguru em suas chuteiras. Abrindo a caixa, uma seda tradicional, bem simples, e aqui temos ela, a nova Adidas Copa Mundial. Já dá para ver que a tonalidade desse couro já é diferente, é um couro um pouco mais fosco. Não tem o mesmo brilho da versão de couro de canguru. Apenas a seda e a chuteira aqui dentro, nenhum acessório. Mesmo sendo uma versão Made in Germany. E o modelo vem assim mesmo, sem os cadarços passados e com o tradicional cadarço gigantesco. Que para quem não gosta de utilizar passando em torno da chuteira, recomendo que troquem. É o que eu vou fazer, eu vou trocar por um cadarço menor para fazer o teste com ele, porque esse cadarço aqui não vai interferir, não vai alterar na experiência em campo com a chuteira. E sobra muito cadarço, depois que passa aqui sobra espaço demais, então eu não gosto desse cadarço original. Como vocês podem ver aqui, o modelo continua sendo produzido na Alemanha, mas aqui, além do código diferente, também mostra aqui que é um modelo que já foi feito em 2025. Então, de fato, é uma versão nova, de uma tiragem nova. Visualmente parece ser exatamente a mesma chuteira, todos os detalhes aqui são os mesmos. A única diferença principal que eu notei aqui, aparentemente as 3 listas estão um pouquinho mais grossas, mas os outros detalhes aqui são iguais, então por fotos é bem difícil de diferenciar as duas, mas com elas em mãos deu para perceber que essa nova versão de 2025 tem um couro um pouco mais fosco. Não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas o modelo de couro de canguru que é esse aqui, ele tem até um brilho diferente. E aí, em relação à maciez do cabedal, esse cabedal aqui já foi utilizado inúmeras vezes, essa chuteira eu já joguei várias vezes com ela. Então aqui é um couro de canguru extremamente macio, um dos melhores couros de canguru que eu utilizei até hoje. Então esse material aqui já foi utilizado, já foi limpo, hidratado. Então, obviamente, esse material aqui vai entregar um toque muito mais suave do que essa versão aqui do couro calfskin, que é o couro de bezerro. Só que, inicialmente, quando essa chuteira chegou, ela já apresentava um toque mais macio do que esse. Então aqui, aparentemente, o modelo vai precisar de um período de quebra um pouco maior, para ver se fica mais macio. Não chega a ser um material duro, não chega a ser um material rígido, é um couro que dá para ver que ele já está muito macio, já está enrugando, e à medida que eu for utilizando, ele vai ficando mais macio, vai ter o período de quebra aqui, só que eu não sei se ele vai chegar no mesmo nível do couro de canguru da versão tradicional. Outro ponto que eu notei aqui com a chuteira em mãos é que ela é um pouquinho mais pesada do que a versão de couro de canguru. Daqui a pouco vou colocar na balança para a gente tirar a prova, mas a sensação que eu tive aqui é que ela é um pouquinho mais pesada. Lembrando que a Copa Mundial é um modelo que normalmente na numeração que eu uso ela passa de 300 gramas. Então nunca foi e nunca vai ser um modelo mais leve. Mas pelo menos agora, sem uso, chega a ser um pouco injusto comparar a qualidade desses dois couros. Mas é inferior, isso aí não tem como. A minha dúvida é se depois do período de quebra ele vai chegar pelo menos próximo desse couro de canguru. E aqui eu vou deixar claro o seguinte, obviamente o couro de canguru continua sendo meu material favorito, é o melhor material para chuteira que eu utilizei até hoje, só que eu não tenho problema de utilizar uma versão de couro de cabra, de couro de bezerro, de couro de vaca, desde que ela me entregue uma experiência muito próxima da versão original. E é possível que um couro bovino entregue um desempenho muito próximo do couro de canguru. Obviamente ele vai ter uma durabilidade menor, talvez seja um pouquinho mais grosso do que o couro de canguru, mas dá para chegar muito perto. Vou usar como exemplo a excelente Predator roteiro, que tem cabedal em couro calfskin, que é o couro de bezerro, e esse material aqui é infinitamente mais macio do que esse da nova Copa Mundial.
Então quando a chuteira chegou ele já era muito macio, depois de alguns jogos, vários jogos na realidade, esse couro quebrou ainda mais, então ficou mais macio, como vocês estão vendo aqui, enruga com muita facilidade, tem um toque muito suave mesmo, entrega uma sensibilidade ao toque na bola excelente, tanto que eu já falei que a Predator Roteiro, apesar de não ter o tradicional couro de canguru, é sem dúvidas uma das melhores Predator que eu utilizei em toda a minha vida. Vocês sabem que eu sou colecionador da linha. Eu já utilizei quase todas as Predator que foram lançadas em mais de 30 anos de história. Então eu posso afirmar para vocês que mesmo tendo um cabedal de couro calfskin, couro de bezerro, esse modelo é até melhor do que algumas versões clássicas de couro de canguru. Recentemente eu testei a excelente F50 de Zero Leather, que é o remake da F50 de 2010, também conta com cabedal em couro calfskin. Então aqui, como vocês estão vendo, o couro de bezerro já está muito macio, já chegou aqui com um toque muito bom e à medida que eu fui jogando foi ficando ainda mais agradável. Então também é outro material que já está melhor do que esse couro da nova Copa. Mas como esse modelo será testado em campo, eu terei tempo para observar como que será a quebra desse couro e se ele vai entregar uma experiência pelo menos próxima da versão original. Inicialmente é um pouco decepcionante, mas veremos depois dos testes em campo. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise, se você quiser comprar a Adidas Copa Mundial, tanto a versão de couro de canguru como a versão de couro calfskin, eu vou deixar os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. E pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, o modelo de couro bovino estava custando R$ 1.299,99 e a versão de couro de canguru R$ 999,99. Então, enquanto essa versão estiver disponível, vai nela que é mais garantido, principalmente com desconto. Em relação à construção da língua, sistema de amarração, abertura aqui do contraforte, do colar, não vi nenhuma diferença. Os dois modelos parecem manter exatamente a mesma estrutura, então aparentemente a principal mudança é a troca do couro. Até o padrão de costuras é basicamente o mesmo. Contraforte também não teve nenhuma mudança. O modelo segue contando com essa língua tradicional, a língua não tem passador central, na parte interna ela é feita de material têxtil, que infelizmente encarde bastante. O revestimento interno aqui também se mantém exatamente o mesmo. É um material de nylon, só que ele fica bem rente à parte externa do cabedal, então auxilia na sensibilidade ao toque na bola. O revestimento interno é aquele material sintético bem rígido, com pouquíssimo acolchoamento. É um contraforte muito mais estruturado, então esse ponto já poderia ter sido atualizado. Acho que esse revestimento interno poderia ser mais confortável. E outro ponto que passou da hora de ter uma atualização é a palmilha, que para uma chuteira profissional feita na Alemanha é uma palmilha muito ruim. É padrão de clube da Adidas, de modelo de entrada. Então aqui já passou da hora de ter uma atualização. Já que trocou o cabedal, já que trocou o material, poderia ter feito algumas mudanças. Já que não é mais a mesma chuteira clássica que está no mercado há décadas, não faria mal fazer algumas alterações para deixar o modelo mais confortável. A palmilha de montagem segue sendo feita de um material mais rígido com revestimento têxtil por cima. Outro ponto que não muda é o solado, continua sendo feito de uma placa de TPU bem mais grossa, que deixa a chuteira bem mais pesada. Tem essa tradicional configuração de travas cônicas, que é muito confortável, versátil, segura. Essa é uma chuteira que eu já utilizei em diversos tipos de campo, desde o terrão até um gramado sintético profissional e nunca tive problemas, mas é uma chuteira FG. Então eu recomendo que vocês utilizem em gramado natural. Não é o ideal utilizar em um gramado sintético profissional. Utilizei porque foi necessário na época, mas não recomendo. É uma chuteira FG bem tradicional, mas que funciona bem em vários tipos de campo. Muito confortável. O modelo continua contando com um reforço aqui na biqueira. Nunca tive uma Copa Mundial que abriu e já tive alguns pares. E esse é um solado um pouco mais estruturado também, pelo menos no início. Depois ele acaba quebrando um pouquinho, ficando um pouco mais flexível. Mas inicialmente ele só vai dobrar aqui, entregando ótima estabilidade no médio pé. Com o tamanho brasileiro 41, a versão de couro de bezerro pesa 338 gramas, enquanto a versão de couro de canguru com tamanho 40 pesa 310 gramas. Independente do tipo de couro, é uma chuteira muito pesada, principalmente para um modelo profissional. Acreditem, é muito confortável, mas poderia ser mais leve. Calçando um pé de cada, eu já senti uma diferença no ajuste. A primeira sensação que eu tive é que a versão de couro de bezerro ficou mais larga
E aí eu tirei uma foto olhando o modelo de cima e realmente, além da sensação da versão de couro de canguru estar mais certinha nas laterais, ela é um pouco mais afunilada, principalmente na biqueira. Na versão de couro de bezerro, ela tem uma biqueira ainda mais arredondada, então acaba tendo essa sensação de que ela ficou mais larga. E no meu caso, que tem um pé de médio para fino, e a Copa Mundial é um modelo perfeito para quem tem pés largos, eu acabei sentindo um pouco mais essa diferença. Principalmente na área dos dedos, o ajuste com o couro de canguru é muito mais certinho, abraçando meus pés completamente. Então eu posso falar para vocês que o ajuste fica perfeito para mim, com um número menor do que eu estou acostumado a utilizar, que inclusive é a recomendação no próprio site da Adidas para a versão de couro de canguru. Já na versão de couro Calfskin, além de ter uma forma um pouco mais larga, com a biqueira mais arredondada, ela ainda tem uma forma diferente. Eu vi alguns comentários em fóruns no exterior que ela estava mais apertada, que ela estava mais justa. E aí no site da Adidas tem a recomendação de pegar a versão de couro Calfskin com numeração regular, com o tamanho que você está acostumado. E ela quase deu certo para mim com o tamanho 41. Mas eu ainda senti uma sobra na biqueira, o que quer dizer que com essa nova versão de couro de bezerro, provavelmente ela ficaria melhor para mim com meio centímetro menor do que eu estou acostumado, com o tamanho 40,5, que aí no meu caso, infelizmente não é vendido aqui no Brasil. Em relação ao conforto, pelo menos inicialmente eu não senti nenhuma diferença. O revestimento interno do calcanhar é rígido nas duas, mas mesmo assim não causa nenhum ponto de pressão, não causou nenhum incômodo. O ajuste do cabedal também é confortável, até um pouco mais confortável justamente por ser mais larga, mas eu ainda prefiro o ajuste da versão de couro de canguru, que me entrega um ajuste perfeito e muito conforto. Na versão de couro Calfskin realmente tem uma sobra na biqueira, só que não uma sobra tão grande a ponto de ter que optar pelo tamanho 40 como eu faço na versão de couro de canguru. Eu realmente acredito que com o tamanho 40,5 o ajuste ficaria perfeito. Se igualando a Mundial Team, que é a versão para sua size, que eu também uso 40,5. Lembrando que a minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas, mas com a Copa Mundial o modelo tem uma forma um pouquinho diferente. Então na versão de couro de canguru eu preciso optar pelo tamanho brasileiro 40, americano 8,5 com 26,5 cm, ou seja, 1 centímetro menor do que eu uso normalmente, mas aí o ajuste fica perfeito. Já com o modelo de 2025 com o couro Calfskin, eu acredito, pela experiência que eu tive com o tamanho 41, que é a minha numeração regular, pela sobra, ela funcionaria melhor com o tamanho brasileiro 40,5 com 27 centímetros. Não teria necessidade de optar pelo tamanho 40. Eu acredito que se eu tivesse pegado esse par com o tamanho 40, ela ficaria muito apertada. Mas aí para mim, infelizmente, não tem um tamanho 40,5 sendo vendido aqui no Brasil. E como eu vou levar esse modelo para campo para fazer os testes, é o jeito de testar com o tamanho 41 e ver como vai ficar o ajuste depois de um período maior de uso. Mas se você tem a opção de optar por meio centímetro menor, vai ser a melhor opção. E mesmo com a troca do couro, ela continua sendo uma ótima opção para quem tem um pé médio ou largo, ou até mesmo muito largo, porque esse couro vai acabar laceando. Como eu falei anteriormente, a Copa Mundial custa atualmente R$ 1.299,99 e no momento da gravação desse vídeo, a versão de couro Calfskin está com o preço cheio, enquanto o modelo de couro de canguru está por R$ 999,99. Lembrando que os dois modelos apareceram em promoções muito boas durante a Black Friday, ambas chegaram na casa de R$ 500, tanto que eu peguei esse par com couro Calfskin por R$ 500, que aí já é um preço muito mais interessante para uma chuteira dessa qualidade. E se você pegou a versão de couro de canguru, melhor ainda. É igual? Não. Esse modelo com couro Calfskin realmente, pelo menos inicialmente, é um pouquinho mais pesado e esse couro não é tão macio quanto este couro de canguru, que é um dos melhores que eu utilizei até hoje. Mas eu levarei o modelo para campo, farei todos os testes e aí depois de um período maior de uso eu volto aqui e mostro para vocês como que esse couro ficou e se ele pelo menos chegou próximo da versão tradicional. Inicialmente eu fiquei com a sensação que na etiqueta é uma Made in Germany, mas a qualidade é de no máximo uma Pro. Com ambas disponíveis no site, a tradicional de couro de canguru ainda é a melhor opção. Mas veremos se eu serei surpreendido positivamente nos testes em campo. O que você achou da análise da nova Adidas Copa Mundial? Já utilizou o modelo? Me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!